Pronto, retornamos aqui ainda à explicação da natureza divina e humana de Cristo. Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, a natureza divina dele dá atributos a ele que são muitos dos quais o Pai também tem. E a natureza humana dá atributos a ele que eu e você nós temos, que é chorar, sentir fome, sentir sono, dor, enfim. Isso é uma definição breve do que é. Mas era um homem comum, homem de dores. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí. Em Efésios, Filipenses, desculpa. Filipenses, no capítulo 2, carta que Paulo escreve aos crentes que estão em Filipe, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vou ler aqui a partir do versículo 3, para você entender o que, é que o apóstolo Paulo quer dizer aos crentes que estão em Filipe. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Tem assim, ó, é uma explicação do apóstolo Paulo. Nada façais em contenda, não por vanglória, mas por humildade. Está dando uma explicação a ele, porque ele está escrevendo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que também é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora aqui é uma explicação maravilhosa. Que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aí lá no versículo 10 e 11 você vai ver assim, para que ao nome de Jesus, pelo que, aí no versículo 9 está assim, pelo que também o Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse de Jesus Cristo Senhor para a glória de Deus Pai. Você vê isso, toda essa narrativa. Mas o que me chama a atenção nisso aqui, nesse texto, é que o apóstolo Paulo é categórico em dizer, no versículo 5, que sendo de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo ele forma de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que a natureza de Cristo, a natureza divina dele, tinha as mesmas formas de Deus. Qual é a forma que Deus tem? Seu poder, seus atributos pessoais, como demos isso na matéria anterior, seus atributos pessoais, coisas que são inerentes no próprio Deus, havia em Cristo. Pronto. Natureza divina. Homem de dores, homem que apesar de todo o seu resplendor, ele conseguia ser humano, mesmo com todo o seu resplendor. Né? Então isso deixa claro, né, o quanto ele era soberano, mesmo sendo em forma de Deus. Tá? E mesmo assim preferiu servir como servo, ser obediente, né? Não murmurar sobre aquilo que foi proposto a ele, que não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, mas ele preferiu. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos crentes que estão em Roma, né? Romanos, capítulo 6, versículo 22 especificamente, tem assim, ó. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santidade e, por fim, a vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Agora volte para o versículo 14 e 15 do mesmo capítulo, capítulo 6 de Romanos, versículo 14 e 15. Lemos o 22, agora vamos ler, retroceder e ler o 14 e o 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Entenderam? De modo nenhum. O alcance dessa ação pela graça só se deu através do Cristo homem. Por quê? Porque o Cristo santo, o Cristo ressurreto, o Cristo em forma de Deus, o Cristo sendo Deus, nunca iria padecer no madeiro. Essa justificativa que o apóstolo Paulo dá aqui é mediante ao Cristo homem. Quer ter a prova disso?
Aí mesmo no capítulo 6 de Romanos, versículo 11, está assim, ó. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fica claro aqui que através dele, como homem, teve que ir, pôde ir ao madeiro e morrer por mim e você para nos livrar do pecado e da morte. Deu para entender? Se não deu, faça a sua pergunta. Então, esse é as vertentes principais que indica como Cristo é Deus, né, com os atributos que Deus tem, e muitos deles, e como Cristo foi homem, as suas duas naturezas, a divina e a humana, e a necessidade dessas duas naturezas. Tá? Então, parte 1, já dito, simples, fácil. Vamos a partir de agora aqui para a parte 2, que é a autoridade de Jesus. E aí nós vamos dissecar isso rapidinho aqui, ver como é que isso funciona, tá bom? Fica aí comigo, não sai daí não.